Olá pessoal, nosso assunto de hoje vai ser comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Vamos lá? Pessoal, vimos que as espécies se reproduzem de duas formas, pela reprodução assexuada e pela reprodução sexuada, certo? Vamos falar hoje mais sobre a reprodução sexuada, tá certo? A reprodução sexuada é aquela em que há o envolvimento de gametas, ou seja, ocorre quando há a presença de células reprodutivas especializadas, as quais se juntam e dão origem a um novo ser. Como há a fusão de gametas, esse tipo de reprodução garante um aumento da variabilidade genética, em decorrência da combinação dos genes. Essa reprodução é mais lenta e mais complexa que a assexuada, além de promover maior gasto de energia para o ser vivo. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, pessoal, nem sempre há machos e fêmeas na reprodução sexuada. Em alguns casos, organismos apresentam ambos os sexos, como as tênias, por exemplo. Organismos que apresentam ambos os sexos são chamados de hermafroditas, certo? Eles são capazes de fazer a autofecundação. Desse modo, não se observa a participação de dois indivíduos, porém há a fusão de gametas e, portanto, trata-se de uma reprodução sexuada, tá certo? Como falei, pessoal, nem sempre há participação do macho e da fêmea na reprodução sexuada, tá? Há casos de espécies hermafroditas que eles fazem a própria autofecundação, ok? Que organismos fazem reprodução sexuada? A reprodução sexuada é observada em diferentes seres vivos, como algas, fungos, plantas e animais. Nos seres humanos, a reprodução necessita do homem e da mulher, sendo o homem responsável pela produção do espermatozoide e a mulher responsável pela produção do ovócito secundário, popularmente chamado de óvulo. O ovócito e o espermatozoide unem-se no processo de fecundação, formam o zigoto, que sofre divisão celular e desenvolve-se em um novo ser, tá? Importante frisar, pessoal, que a reprodução sexuada, por envolver a fusão de gametas, promove maior variabilidade genética, não sendo observada a formação de clones, como na reprodução assexuada. Quando existe variabilidade genética, podemos verificar a seleção natural agindo selecionando os organismos mais aptos. A reprodução sexuada, portanto, ajuda a garantir a permanência da espécie no meio ambiente, ok? Voltando a falar aqui, pessoal, frisando aqui, sobre a fecundação, há dois tipos de fecundação, tá certo? A externa e a interna. A fecundação externa ocorre fora do corpo da fêmea, normalmente na água, como é o caso da maioria dos peixes e anfíbios. Como eu coloquei aqui na imagem, os sapos, se reproduzem de forma sexuada, tá? Só que a fecundação deles é de forma externa. O macho se coloca em cima da fêmea, nessa posição, tá certo? A fêmea põe os ovos e o macho lança seus espermatozoides fora da fêmea, tá? E a fecundação ocorre na água, de maneira externa. E a fecundação interna ocorre no interior do corpo da fêmea, tá? O macho lança seus espermatozoides dentro da fêmea, tá? E vai ocorrer a fecundação, ok? Continuando, pessoal. Reprodução sexuada das plantas. Pessoal, as plantas também são seres vivos e elas também se reproduzem. As plantas tanto podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Só que aqui vamos falar de forma sexuada, tá? Vamos falar da reprodução sexuada das plantas. Nas angiospermas há o surgimento das flores e dos frutos. Aqui, pessoal, estou falando das angiospermas, tá? Porque são aquelas plantas que produzem flores e frutos, que se caracterizam com a maioria das plantas. A maioria das plantas são angiospermas, tá? Que produzem flores e frutos. Por isso que eu coloquei especificamente a reprodução delas, tá? Porque se trata da maioria das plantas, ok? As flores possuem uma diversidade de tamanhos e cores, podendo ainda serem perfumadas ou apresentarem odores fétidos para a atração de moscas e besouros. Esse cheiro, pessoal, que as flores soltam, que
que as flores apresentam, isso foi um processo, tá, evolutivo, tá? Esse mecanismo que elas adquiriram foi um processo evolutivo para fazer com que os insetos sejam atraídos, tá? E sabemos que os insetos ajudam na polinização das plantas, das flores, tá certo? Ajudam na polinização, ok? Aqui eu coloquei um esquema simplificado da reprodução das angiospermas, tá certo? Lembrando que as flores, pessoal, produzem tanto os gametas masculino como o feminino, tá? A própria planta, tá, a própria planta produz o gameta masculino e o feminino. O gameta feminino da planta chama-se oosfera, tá certo? Fica situado nessa regiãozinha aqui, ó. E o gameta masculino da planta chama-se anterosóide, tá? Também conhecido como pólen, tá certo? Fica nessa regiãozinha aqui, ó. Sabendo que as plantas, elas não possuem a capacidade de se locomover, de se movimentar. Então elas precisam de uma ajudinha, tá? Principalmente dos insetos, pessoal, tá? Ó. Principalmente dos insetos. Os insetos ajudam, de forma acidental as plantas a se reproduzirem, na questão da polinização. A reprodução das plantas ocorre na polinização. Como assim? Os insetos chegam, para sugar o néctar da planta, eles acabam se sujando, se enchendo de pólen, e eles soltam de forma acidental o pólen lá no ovário da planta, É lá no ovário que vai acontecer a fecundação. O pólen entra aqui, O pólen é como se é o gameta masculino da planta. Quando o pólen entra, entra em contato com a oosfera, ocorre a fecundação, tá? Na fecundação nasce a semente, aí se forma o fruto, tá certo? Depois o fruto, aí a semente vai gerar uma nova planta, tá? E assim se forma o ciclo, tá certo? Então vejam, reparem, que os insetos, eles têm uma importância gigantesca, na questão da polinização das plantas, principalmente as abelhas, que são os principais agentes polinizadores das plantas, tá certo? Veja que ocorre um mutualismo, Um beneficia o outro, os insetos se beneficiam com a planta, através do néctar dela, e as plantas se beneficiam com os insetos, pela questão da polinização, ok? Ficamos por aqui, tá, pessoal? Desejo a todos bons estudos e até a próxima.